dos mineiros. Rede Notícia, primeira edição, de volta, e agora a gente começa um bate-papo para a gente falar sobre segurança pública no estado de Minas Gerais. E para isso, a gente recebe hoje aqui a Aline Rizzi, ela é diretora de assuntos da mulher do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, o Sindep Minas. Aline, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui conosco. A gente sabe que o trabalho do escrivão da Polícia Civil acaba sendo nem muito visto, né? Porque normalmente quando a gente vai ter uma coletiva de imprensa, sempre é o delegado que fala, né? Mas o trabalho do escrivão é extremamente importante, porque ele é a primeira ponta do atendimento quando se chega a uma delegacia. Ele está ali o tempo inteiro para poder prestar alguns serviços administrativos que fazem funcionar e também o próprio trabalho no dia a dia da polícia como um todo. Qual que é hoje o grande problema que vocês veem em relação da dificuldade, que acaba dificultando o trabalho dos escrivães aqui em Minas Gerais? Muito boa tarde, obrigado pela tua presença. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, André. Então, se for enumerar o tanto de problema que nós temos na polícia, eu vou ficar aqui a tarde inteira. Mas nós temos várias questões que são caras para a gente. Primeiro ponto, nós realmente temos uma defasagem muito grande de pessoal. Nós temos uma defasagem hoje na nossa remuneração, até mesmo por recomposição de perdas inflacionárias que, infelizmente, o governador nos prometeu, mas não cumpriu, que é mais de 44% no nosso salário. E é algo que não é aumento, é uma recomposição inflacionária que deveria acontecer há anos e foi se estendendo e nós não temos. Nós temos hoje delegacias que a gente diz que muitas vezes são puxadinhos, são casas que são mantidas no interior, principalmente por prefeituras, por empresários. Nós temos essa precariedade em unidades policiais. Até mesmo a gente veio vendo essas últimas semanas a questão do desvio daquelas armas numa delegacia aqui em Belo Horizonte, onde não deveriam estar essas armas, não deveriam estar os objetos apreendidos, objetos de crime, estavam no local errado. Deveria estar numa central de custódia, porque já existe uma lei de 2019 em que deveria ter cadeias, deveria cumprir a cadeia de custódia, e nessa cadeia de custódia o vestígio criminal ele tem que estar com a perícia, mas numa central de custódia e não em unidades policiais onde não existem cofres, e se existirem cofres, quem compra, quem adquire são os próprios policiais do bolso, porque o Estado não fornece, infelizmente. Nós temos várias questões pontuais também que nos prejudicam. Por exemplo, o número de assédios que os policiais vêm sofrendo nas unidades, na polícia, e não só aqui em Minas, mas no Brasil inteiro, e especialmente as mulheres, acaba atrapalhando muito e contaminando a saúde mental desses policiais, que acabam sofrendo pressão externa quanto interna. Então, nós temos diversas carências e precariedades que hoje nosso sindicato vem trabalhando muito. Tivemos algumas conquistas, né? Mas mais para frente, quando você for perguntando, eu vou falando. Você falou de assédio, e aí me vem à mente o caso da Rafaela Drummond, aquela escrivã da região do Campo das Vertentes, sim, que acabou tirando a própria vida, depois de relatar uma série de assédios, segundo ela, que ela vinha recebendo, sofrendo dentro das unidades prisionais, de delegacias, unidades de polícia na qual ela trabalhava, ela é escrivã da Polícia Civil. Isso é algo corriqueiro hoje? É algo que vocês recebem muitas denúncias? Aí eu estou falando diretamente de mulher. Porque quando a gente fala em polícia, a gente pensa muito na questão da viralidade, né? É o homem e tal, mas tem muita mulher trabalhando na polícia e muita mulher, inclusive, muito competente na polícia. Essa questão do assédio moral e até sexual é uma questão recorrente dentro da polícia em Minas Gerais?
Com certeza, não só em Minas, igual eu falei, em Brasil, em Minas também. Em Minas, infelizmente, muitas... as mulheres, elas acabam sofrendo assédio até mesmo de mulheres, inclusive em cargos de gestão. Então, não só de homens. E as mulheres sofrem, na maioria das vezes, mais do que os homens, porque elas, além disso, sofrem o assédio sexual. E o assédio sexual, quando aquela mulher repele aquilo, ela acaba sendo perseguida. E o que aconteceu com algumas mulheres, a gente recebe denúncias no sindicato, recebemos várias denúncias, recebemos denúncias de assédio coletivo, inclusive, no sindicato. E muitas vezes a gente não tem onde recorrer porque parece que o sistema ele é bem fechado, sabe? Então a gente tem que ir quebrando aos poucos essa cultura que nós temos enraizada nas instituições policiais e na polícia, que é uma cultura de assédio organizacional, institucional. E aí, como é que a gente pensa para fazer para quebrar essa cultura se um único instrumento que ela tem para poder fazer uma reclamação formal para ver um tipo de punição administrativa ou até uma exoneração? É a própria polícia que ela tem que procurar. Porque se eu sou servidor público, o lugar de fazer esse tipo de reclamação é corregedoria. Estou errado? Não, tá certo. E aí existe uma cultura e acaba virando... essas denúncias acabam se perdendo ao vento? É por aí? É por aí. Inclusive, a própria Rafaela Drummond, que tirou a própria vida, infelizmente, e ela era escrivã, como eu, ela deixou várias provas. Provas não só de assédio, até mesmo, eu posso dizer até importunação sexual, uma pessoa perseguindo ela lá. E nada chegaram a falar que poderia ser algo externo dela, que ela estaria passando, mas tudo que acontece na polícia potencializa ao máximo o que a pessoa pode estar passando fora. E ela deixou provas, ela deixou áudio, ela deixou vídeo. E o que aconteceu com aqueles que ela deixou, ela acusando o que tinha feito com ela? Não aconteceu nada. Então, imagina as outras mulheres. Tem outras mulheres que estão sendo assediadas aqui, em Minas Gerais, que também elas enfrentaram um sistema e que não conseguiram vencer. Não tiraram a própria vida, mas o SINDEP, nós que somos os sindicatos escrivães, nós estamos atuando diretamente nisso. A gente tem várias filiadas que nós estamos lá resguardando, tentando ajudar de todas as formas, trabalhando juridicamente, administrativamente, para poder ajudar essa mulher. E o mais importante é que isso não acontece só em Minas. Então, a gente está até formando uma rede nacional de mulheres para a gente poder coibir esse tipo de ação contra, especialmente, as mulheres. E lá no sindicato, por exemplo, quando a pessoa que está sendo assediada chega, ela tem um acolhimento jurídico, ela tem um acolhimento que vem direto nosso, nós temos parceria com psicólogos. Agora, sabe o que pode muito ajudar a quebrar isso também? A própria imprensa. Porque as pessoas, quem pratica o assédio, geralmente são gestores. E os gestores têm medo de imprensa. E aí, vamos lá. Se você chega à questão de que quem pratica o assédio, em sua grande maioria, são gestores. Então, de certa forma, quem está lá ainda mais acima da cadeia alimentar, digamos assim, entre aspas, você acha que o Estado também acaba, de certa forma, sendo conivente com isso, porque não pune? Porque uma simples sanção administrativa resolveria os problemas, afastamento dos cargos, resolveria os problemas? Não, eu não tenho dúvida. É o que você falou, é conivente. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, não temos números de quantos casos de assédio foram punidos, foram realmente investigados e punidos na polícia. Nós não temos esse... Quanto tempo você já está de escrivã? 18 anos. Você já viu alguém sendo exonerado, expulso da polícia por conta disso? Não. E hoje nós temos uma lei chamada Rafaela Drummond. Essa lei foi exatamente levada por nós, inclusive, ao deputado professor Cleito, que apresentou a lei. E essa lei hoje é referência no Brasil. Inclusive, nós estamos tentando até fazer com que o assédio moral ele seja criminalizado no Brasil. Ele não é. Então, em âmbito federal. Essa lei, ela vem com um rigor maior no serviço público para que aquele que praticou o assédio sofra também a pena de demissão.
a sanção administrativa de demissão. Só que a gente enxerga muito que existem as leis, mas quando a gente vai ver a aplicação delas, é que está extremamente falha. Nossa, aí é o que a gente fica complicado, né? Porque aí você vê se reproduzindo dentro da própria estrutura de polícia o que vocês sempre falam quando é a relação contrária do policial prendendo a pessoa que comete um crime e acaba voltando para a criminalidade porque é solta e por aí vai, né? Imagina uma mulher que sofreu violência doméstica. Ela chega na delegacia toda lesionada. Aí ela vai ser atendida por uma mulher que está sofrendo assédio dentro da própria unidade. O assédio moral, eu faço uma comparação à violência psicológica. A pessoa ela vai tendo um dano mental tão grande, físico, que ela acaba não conseguindo trabalhar e fazer todo o trabalho com perfeição, eficiência, eficácia que ela deveria fazer naquele momento, atendendo aquela mulher. Então, isso é um exemplo que eu posso falar. A gente está com uma luta muito grande contra o assédio, e assim, não só em Minas, mas nacional. Meu Deus do céu. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da Polícia Civil de Minas Gerais e os desafios e obstáculos para esse ano de 2026, para a gente ter um trabalho melhor, ainda melhor do que a Polícia Civil já faz aqui no nosso estado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta no Rede Notícia, primeira edição. Quer dar um rolê imperdível por BH? Eu sou Caio Brito e estou na área para te mostrar cada cantinho mais interessante de BH. Então vem comigo para conhecer cada cantinho das nossas Minas Gerais, o nosso jeito único de ser, coisa que só quem é daqui sabe. Se prepare, porque todo sábado às 11h30 nós temos O Que Tem, aqui na tela da TV Horizonte. Te aguardo lá. O Que Tem? Programa inédito todo sábado às 11h30 da manhã. A qualquer hora, em qualquer lugar, sintonize a América TV, canal 19. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genecide Oliveira. De segunda a sexta, às 8 da noite, na América FM e América TV. América TV, a TV católica dos mineiros. Estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição, batendo papo de segurança pública com a Aline Rize, que é diretora do SINDEP, o Sindicato dos Escrivães de Minas Gerais, da Polícia Civil. A gente está falando, a gente ouve muita reclamação ali em relação à infraestrutura da Polícia Civil. Até mesmo o governo do estado admite que realmente existe um problema de infraestrutura. Por diversas vezes já ouvi algumas pessoas ligadas ao governo falando sobre isso, né? E a gente sabe que isso não é a coisa que acontece só em Minas Gerais. A gente sabe que estrutura de delegacia de polícia, estrutura de trabalho da polícia científica, infelizmente, no Brasil está muito aquém do que deveria ser e isso acaba atrapalhando nas resoluções dos inquéritos, dos crimes e acaba aumentando essa sensação de impunidade que nós temos. Como a gente sabe, a Polícia Civil é a polícia científica. É a polícia técnica, é a polícia que vai colher provas, que trabalha nas investigações, que é responsável pelos exames de balística, que é responsável pelos exames médicos de corpo de delito e por aí vai.
Como que está hoje a estrutura do Instituto Médico Legal, que atua em boa parte disso, corpo de delito, exames de necrópsia? Eu já vi alguns rabecões por aí, que, pelo amor de Deus. Falando em rabecões, no ano passado, em 2024, houveram várias denúncias. E aí, por quê? Porque aqui tem apenas 3 rabecões trabalhando... Aqui que você fala Belo Horizonte? Não só Belo Horizonte. Trabalhando para Belo Horizonte, região metropolitana inteira. 3? Só Betim que não. 3. E aí, o que aconteceu na época? Existia alguns que estavam na oficina, lá no transporte da polícia parado. Então, imagina as famílias, uma pessoa morre, até mesmo atrapalha na investigação criminal totalmente, até por causa dos vestígios criminais, que podem se esvaziar, as pessoas entrarem no local de crime. Então, o rabecão... ele deveria ter um número razoável, né, de transportes para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho, infelizmente, que é um trabalho muito ruim até mesmo para as famílias, né, porque muitas, quando o rabecão demora, muitas ficam lá, vendo o familiar no chão. Exposto. Né? Então, expõe as famílias e também atrapalha a nossa investigação. Quando você fala são quantos IMLs hoje na região metropolitana? Só o Roquete Pinto em Belo Horizonte e o IML de Betim? Nós temos em Betim também. E aí, em Belo Horizonte. Em outros lugares tem os postos, né? Mas acontece que aqui na região metropolitana nós temos somente 3 rabecões, tirando Betim. Aí o que acontece? Nós fizemos, depois da denúncia, teve uma audiência pública. E o governo veio e manifestou. Não, vamos aumentar a frota para melhorar o trabalho na região metropolitana. Isso agora, no fim do ano. Em março, 11 de março, o Sindeb novamente recebeu outra reclamação. Por quê? Porque continuam os 3 rabecões, da mesma forma, uma estrutura defasada que atrapalha todo o trabalho. Além disso, né, deixa as famílias consternadas, né, em virtude do que acontece. E o trabalho também de quem acaba estando nessa viatura também acaba ficando prejudicado, né? Porque vai superlotando, vai se encavalando, essas tensões vão aumentando. Quando se chega no local, já se chega num clima de animosidade, tudo isso piora, né? Pior. Nossa, você falou certíssimo. O que acontece? No carnaval, eles trouxeram, eu acho que foram 2 ou 3 carros para auxiliar. O que acontece? Esses carros não têm nenhum tipo de especificação correta para trabalhar no transporte de corpos. Então, não adiantou nada. Por quê? Porque o trabalho vai aumentar para esses policiais que fazem esse trabalho. Eles podem correr perigo, risco. Inclusive, eles não têm risco contágio que eles deveriam ter. Porque quando eles estão trabalhando com um carro dessa forma, já o trabalho no rabecão já é difícil. E trabalhando com carros que ainda são inapropriados, corre o risco deles contaminarem ainda mais. E aí vem uma questão que também vocês vêm batalhando, que é o estabelecimento do auxílio-saúde para esses profissionais ou para a categoria como um todo? Explica para a gente, por favor. O auxílio-saúde, ele veio previsto na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, que infelizmente ainda não foi implementada em Minas Gerais. Em alguns estados já foi. Aqui nós procuramos novamente o deputado professor Cleito e ele apresentou um projeto de lei sobre auxílio-saúde. O que seria isso? O policial ele vai ter ele recebe o valor que ele gasta, ele vai ter para ele novamente resgatado. Só que por que isso é importante para a gente, Caro? Nós não temos um hospital, nós não temos uma estrutura que pode comportar e nos atender a contento. Aliás, não só a gente, quanto também o serviço público. Porque hoje vocês, se tiver algum tipo de problema de saúde, vocês têm que recorrer à rede IPSENG. Exatamente. E o IPSENG, se você você tem que recorrer ao IPSENG ou você opta em pagar um plano de saúde caro.
E hoje a defasagem salarial nossa, muitas vezes, muitos não comportam, porque hoje nós somos o 4º pior salário do Brasil. Qual hoje é o salário base de um escrivão, por exemplo? 4 mil, a gente ingressa com 5 mil e pouco. É muito pouco. E quando vai no líquido, chega a uns 4 mil. É muito pouco. Pouquíssimo. Você está recebendo para você sair na rua, porque nós somos policiais, independente, são cargos, né? Uhum. Então, o escrivão, o investigador, o delegado, o perito, qualquer um que estiver na rua... A gente viu isso agora no Rio de Janeiro, durante aquela ação na Penha. O escrivão morreu no tiroteio. Exatamente. Então, o que acontece? Saiu na rua, a gente corre risco de morrer a qualquer momento, porque nós somos policiais. Só que isso o governo não reconhece, não valoriza, e nós somos uma das melhores polícias do Brasil. Tanto é que Minas Gerais está vindo ainda, estão entrando facções aqui em Minas Gerais e só não explodiu porque a segurança pública é que está trabalhando muito. Nesse mês agora de dezembro, a gente teve aquele caso no Barreiro, daquele tiroteio dentro de um churrasco, em que foram enquadrados fardamentos da Polícia Civil. Isso você, como policial civil, quem está na categoria, sente medo disso? Porque antigamente a gente via em Minas Gerais, o policial poderia sair de casa já fardado, usando seu trabalho, né, sua identidade funcional e tudo, mas a gente sabe que no Rio isso não é possível, em Minas não é possível, justamente pelo advento das facções. Vocês já começam a temer por essa condição aqui em Minas? Não só os policiais, como a população tem que temer. Mais ainda. E no Rio de Janeiro já é impossível. O Rio de Janeiro lá, ela é toda sitiada em facções. E tudo está vindo para Minas Gerais também. E o governo fazendo o que ele faz, não investindo na categoria, não reconhecendo o valor dos policiais que hoje aqui tem, realmente nós temos... Vou dar um exemplo. Na reforma da Previdência, nós perdemos a nossa pensão. Os policiais militares, eles têm a pensão integral, vitalícia. O caso que aconteceu em Rio de Janeiro é um caso específico que dá para comparar. Os policiais militares que morreram, eles têm a previdência diferente dos policiais civis que faleceram também na mesma operação. Será mesmo que um policial civil ele vai querer expor tanto a vida dele se ele não consegue deixar para a família dele nem o salário dele integral? Numa operação, então, vai ter um policial militar e um policial civil? Será que o policial ele não vai... O militar não vai na frente porque a família dele vai ter? Então, nós temos vários problemas que nós, inclusive, estamos trabalhando com a PEC 18 no governo federal, que é a PEC da Segurança Pública, tentando resgatar os nossos direitos previdenciários, mas que é totalmente injusto. É justo a Polícia Militar ter? Mas também é justo nós termos. Então, os policiais, sim, eles... eu não posso falar assim que nós temos o receio, porque nós somos policiais, né? Mas, realmente, hoje é um pouco mais difícil transitar do que antigamente. Meu Deus. Aline Riz, obrigado por estarmos com a gente aqui nessa conversa. Obrigado pela sua participação. As portas do Rede Notícias, a Rede Catedral de Comunicação Católica, sempre abertas às demandas no Sindep, todos os escrivães de Minas Gerais, pelo trabalho valoroso que vocês fazem, em especial as policiais femininas, porque eu tenho que dar aqui o meu relato do trabalho espetacular que faz a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e as policiais na defesa da mulher. Trabalho de combate da DEAN e de todos os braços ligados, Casa da Mulher Mineira e todos esses trabalhos, é fantástico. A gente tem que bater palmas e que a gente espera que vocês não tenham tanto trabalho, que nós homens possamos mudar nossas mentes, nossos corações e principalmente as nossas atitudes para fazer com que o mundo seja menos machista, menos sexista, que a gente tenha um mundo de igualdade e de respeito, que eu acho que falta. Se a gente agisse dessa forma, metade dos problemas não teria os assédios dentro das delegacias, vocês não veriam tantas cenas catastróficas que vocês veem dessas mulheres destroçadas por verdadeiros monstros que se colocam ali como companheiros, mas são verdadeiramente monstros. Mas o trabalho valoroso de vocês faz muita diferença, pode ter certeza disso. Muito obrigada, André. Obrigada pela participação aqui e o convite. Rede Notícia, a primeira edição está ficando por aqui. Na sequência da nossa programação vem o Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola com Bola na Rede. Não se esqueça de fazer sua inscrição e conhecer nosso canal exclusivo no YouTube, @Rede Notícia TVH. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe todo o nosso conteúdo
Muito obrigado. Às 5 da tarde a gente está de volta com o Rede Notícias, segunda edição. Até lá. Tchau.